Então você tem aqui um complexo na Piazza del Miracoli, tá legal? Que é a igreja, o campanile, tá vendo a torre, que está lá no fundo, meio inclinada, é conhecida por isso, né? Pela inclinação, e o batistério, que fica mais ou menos aqui. Tá vendo esse espaço aqui, depois daquela mesa, tal? Alguns metros depois daquela mesa está aqui. Imagine aqui o batistério de Pisa. Ele é circular, que não é, geralmente era octogonal. Bom, a fachada da Catedral de Pisa é conhecida pela decoração feita com as pequenas arcadas, tá vendo? São pequenas arcadas sob colunelos. Colunelos são os pequenos pilares, mas aqui ele não tem a função de sustentação, não tem função estrutural, ele está ali como forma de decoração, tá vendo? São quantos andares dos colunelos que ele vai subindo, tá vendo? Ali as pequenas arcadas, a abertura das arcadas. Então você utiliza um elemento estrutural que é funcional, digamos, que é utilizado para a sustentação do prédio, mas você utiliza como forma decorativa. Tal é a importância da arcada de volta perfeita para o românico. O que não vai ser o gótico, evidentemente a arcada gótica ela não é de forma perfeita, não é isso? Ela vai ser pontiaguda, não é isso? Ela vai ser gótica, tal, ogival, que não é o caso efetivamente da românica. Então, aqui é justamente essa decoração da Catedral de Pisa, feita com mármore branco. Aqui é vista justamente dessa parte de trás, aqui é o campanile, esse aqui é o campanile de Pisa, da igreja de Pisa, tá vendo ali? Ó, ele está realmente inclinado. Tal. Ele teve algum problema num terreno muito inconstante, mas a igreja também, né? A igreja também estaria no terreno inconstante. Eu acho que eles trabalharam mal justamente o terreno e aí ela inclinou. E também teve um problema ali nos fundamentos, mas é o campanário, é o campanile de Pisa. Tal. E aqui, essa parte que nós vemos aqui, ó, ali está justamente o transepto, ela tem aqui, ó, essa superfície aqui sempre circular, vista de fora, chama-se chevet, tá vendo? Isso aqui é um chevet. E no espaço interno é uma abside, e ela tem uma cúpula, tá vendo aqui? Que justamente fica sobre o cruzeiro. No momento que se dá a intersecção entre a nave central e o transepto, eles colocaram efetivamente essa cúpula. E é aqui o campanile lindo, maravilhoso. Eu acho que ele ficou mais conhecido pelo fato de estar inclinado, né? Do que, mesmo porque não houve nenhuma mestria construtiva, né? Tanto que ele inclinou muito rapidamente, hein? Já lá no período, ele foi tendendo tal para um dos lados. Há uma característica do românico italiano. Qual é a característica do românico italiano? Porque o românico italiano, ele divide as funções religiosas em 3 edifícios. Isso é característica do românico italiano. Você tem o edifício, por exemplo, o local do culto, a igreja, aí o campanile e o batistério. Você está vendo? Você tem 3 edifícios. Não, mas isso vai ser um traço do românico na Itália. Fora da Itália, praticamente não vai ocorrer. O batistério vai estar dentro da igreja. Só que no românico italiano são 3 edifícios para 3 atividades. O campanile é que simboliza a relação entre o mundo terrestre, telúrico tal, e o céu, e ao mesmo tempo o batistério. Essa igreja é uma igreja românica francesa, ela se encontra na cidade de Poitiers. Onde fica Poitiers? Poitiers fica no Poitou, também não ajudou. Poitiers fica a 340 quilômetros de Paris. Fica a sudoeste de Paris, 340 quilômetros de Paris. Essa é uma igreja muito interessante, chama-se Nossa Senhora Grande de Poitiers. Veja que ela é de 1140, Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, de 1140, que é século XII. Ela tem essa é a fachada da Notre-Dame, veja que ela tem ali umas portas cegas, tá vendo? Ela só tem efetivamente a portada central tal, e ela tem todo um repertório escultural vinculado ali àquelas pequenas arcadas, e uma grande mandorla, justamente naquele espaço triangular em cima. A mandorla é aquela superfície ali elíptica, tá vendo? Onde você representa o Cristo e a Virgem Maria tal, que está lá no frontão. E as 2 torres sobem muito pouco, ela é que é um traço do românico, ela é extremamente horizontalizada. Aqui tem uma visão da Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, olha que linda a igreja tal. Mas o que a gente vê
justamente essa linha horizontal, essa horizontalidade é do românico. Ela tem uma torre no encontro, tem uma torre ali justamente mais ou menos um pouco antes do altar, tal, aqui a vista interna, olha que linda a igreja, e a vista interna de Nossa Senhora Grande, e aqui tem um tipo de decoração que não é exceção, ela parece exceção contemporaneamente, mas não é exceção. Sabe por que ela parece exceção? Isso é uma decoração abstrata, geométrica, geometrizada, feita com cores fortes e uma decoração diretamente sobre a pedra, tá vendo? Só que não há representações figurativas. Isso é muito do românico também. As igrejas românicas, além das representações figurativas, elas tinham essa representação abstrata, geométrica, tal, muito interessante, mas ocorre que, na maior parte das igrejas românicas, esse tipo de decoração se perdeu, mas ela permaneceu em Notre-Dame-la-Grande, de Poitiers. Essas decorações abstratas, geométricas, feitas com cores muito evidentes. Aqui é a nave central, olha ali, olha lá os arcos de plena cinta sustentando a abóbada. Está vendo ali? No alto, tal, você tem um arco de semicircunferência que cai sobre os pilares, tal. Tá legal? E você tem as naves centrais, que faz uma contrapressão, contra é demais, você faz uma contrapressão justamente no sentido de sustentação da grande nave central, onde efetivamente está a abóbada mais pesada. Então, uma coisa curiosa, na arte românica, você tem tanto uma arte para iniciado, por exemplo, a decoração de capitéis nos mosteiros, como a decoração de capitéis na igreja. Arte para iniciados e arte para o grande público. Tem tanto uma decoração figurativa, etc., tal, como decoração abstrata. Você tem uma variação. É muito interessante o movimento românico, tal, tanto que tem arte abstrata. Veja aqui, tem um movimento liderado por São Bernardo de Clairvaux. São Bernardo de Clairvaux, ele fundou praticamente ele era um beneditino, tal, né, e ele foi o abade dos cistercienses, e São Bernardo de Clairvaux, ele vai criticar as representações figurativas no interior dos mosteiros e no interior das igrejas. Ele acha que as representações plásticas, as representações culturais, desviam o fiel do texto escrito e, portanto, da palavra de Deus. Entre os cistercienses aparece uma decoração abstrata, românica e abstrata, tá certo? E aqui a gente percebe na Notre-Dame-la-Grande, de Poitiers, linda tal, essa decoração diretamente no muro, ou nos pilares, aí no caso específico nos pilares tal, tá certo? E com cores muito nítidas. Essa igreja é novamente francesa, olha, ela começou a se construir no século X, terminou no século XI, aí ela está lá, uma igreja de perto, que é Saint-Philibert de Tourny, tá vendo? Com duas torres e tal, e a Saint-Philibert, ela, sobretudo, é essa parte central que a gente vê aqui os elementos construtivos. Você tem o que é a abóbada? A abóbada é a cobertura semicircular, é a cobertura semicircular. Você tem a abóbada. A abóbada é sustentada por quê? Para os arcos de volta perfeita. A pressão dos arcos são transmitidas para quê? Para os grandes... para os pilares, os grandes pilares. No caso da Saint-Philibert de Tourny, ela é muito interessante tal, que a gente percebe que entre os pilares aparece um espaço retangular, ou muitas vezes quadrado no alto, na abóbada. Está vendo? Que é chamado de tramo. Bom, como na realidade os pilares estão muito próximos, e por isso no tramo da Saint-Philibert de Tourny foi possível rasgar a janela. Está vendo? Tem uma iluminação lá em cima. É por causa do tramo. Aqui você tem, essa igreja é muito interessante, tá? Porque você tem a sucessão dos tramos, e os tramos muito bem definidos. Então o fiel, ele anda na nave central, se ele olhar para o alto, quase que eu falei para o céu, se ele olhar para a abóbada, ele vê a sucessão dos tramos uniformes e um movimento quase simétrico. Muito interessante, a Saint-Philibert de Tourny também, aqui na França. Aqui, olha, aqui já é uma igreja românica da Alemanha, tá legal? Que ficava na margem esquerda do rio Reno, embora ela seja alemã. E aqui tem uma particularidade. Eu disse agora há pouco da particularidade do românico italiano. Qual é a particularidade do românico alemão? A particularidade do românico alemão é a utilização de grande número de torres. E essas torres, elas não são simétricas, são torres de formatos diferentes e de dimensões diferentes, tá legal? Esse é o caso da Catedral
de São Martinho, que fica no Palatinado. Agora, onde é o Palatinado? É alemão, mas à margem esquerda do Reno. Imagina a Alemanha na Renânia. Aí dá, né? Na Renânia, na margem esquerda do Reno. Ela é uma igreja românica alemã, mas que está não na margem direita do rio Reno, mas na margem esquerda do Reno. Essa é uma catedral de Autun, ela chama-se Igreja de São Lázaro, que fica na Borgonha, e ali você tem uma flecha justamente no encontro da nave central com o transepto, que nós estamos vendo aqui a abside, está vendo ali? Justamente aquela parte de trás, mas essa igreja, ela tem uma decoração no tímpano, está vendo? Aqui é uma decoração do tímpano, sabe o que é o tímpano naquela entrada? Você entra na igreja, não tem aquele espaço semicircular? Como é que se chama aquilo? Tímpano. E aqui você tem uma decoração do tímpano figurativa e cujo escultor assinou a sua obra, que é uma novidade extraordinária na Idade Média, porque esses trabalhos não são assinados. Nesse caso específico, um cara assinou chamado Gislebertus. Ele escreveu assim, olha, escreveu em latim. Gislebertus fez tudo isso. E aí ele esculpiu uma figura de santinho olhando para o nome dele. É verdade. É um caso, imagina, o caso na Idade Média que tinha um ego imenso, tal, Gislebertus. E aqui o Gislebertus, olha lá o nome dele, está aqui, ó, Gislebertus. Aqui o Gislebertus, ele representou num tímpano o juízo final, tá legal? Então, olha, a escultura não sai do marco arquitetônico, ela está vinculada ao marco arquitetônico, ela é feita com a mesma pedra do marco arquitetônico e tal, e aqui é o momento do julgamento final. Aqui não dá para vocês perceberem, aqui, quando os mortos são tirados dos seus túmulos, tá vendo? Você tem uma mão aqui, você tem essa composição em andares. Aqui, justamente, estão os mortos que ressuscitam, aqui eles serão julgados, é o julgamento final, é o apocalipse, é o pesamento das almas, as almas serão pesadas e dependendo do peso das almas, ou elas vão para o céu ou elas vão para o inferno, de tal maneira que naquela parte direita é o universo celestial, são os anjos, e na parte esquerda é a representação dos demônios, que é muito medieval. Olha aqui, os demônios, esse demônio aqui que tem, os demônios que têm pés de aranha, tal, reproduzir, é uma representação de demônios na Idade Média, como os tipos híbridos, tá legal? Então, aqui os demônios, olha os demônios, as representações dos demônios. E aqui você tem o anjo do Apocalipse tocando a trombeta, porque chegou o fim dos tempos e finalmente o julgamento final. É muito interessante e tal, você tem todo esse universo iconográfico medieval trabalhado no tímpano, com a pedra do tímpano, sem que as esculturas elas se desliguem do marco arquitetônico. Olha, aqui tem um detalhe do tímpano do Gislebertus. Olha que interessante, essa mão monstruosa. O que é essa mão? Ela está puxando as pessoas das suas sepulturas para o momento do julgamento. É que as sepulturas serão abertas, uma passagem, efetivamente, da Bíblia, do Apocalipse e tal, ali, e vai ser o julgamento final. E aí as almas serão pesadas, serão empurradas para o inferno ou serão empurradas para o céu. E tem esse caráter altamente expressionista, olha as bocas abertas, a preocupação, o desespero e tal. É extremamente curiosa esse tímpano da Santo Lázaro, São Lazare de Autun, na Borgonha. A Borgonha fica mais ou menos no centro da França, tal. Então, essa é a decoração do tímpano. A Idade Média, os caras não só falavam nos demônios, como representavam os demônios, como davam nome aos demônios. Há um monumento literário em língua portuguesa, que é o Grande Sertão Veredas, que o demônio não aparece, nem o nome você consegue dizer para os caras. E o pior é que o personagem do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, fez o pacto com o demônio, que é o Reobaldo, né? Reobaldo Tatarano. Mas o sertanejo brasileiro, ele tem medo de falar a palavra demônio. Então, o Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, eles são sinônimos de diabo, de demônio, mas ele não fala o nome do demônio. Por quê? Porque falar o nome do demônio, eles acreditam que é evocar o demônio. Como você não pode evocar o demônio, e o Reobaldo, que é o personagem, narrador do Grande Sertão Veredas, ele fez o pacto com o Reobaldo. Eu não estou contando fim de filme, todo mundo sabe, né? É um clássico da literatura em língua portuguesa, né? O Reobaldo foi um pactário. Ele foi sexta-feira à noite, numa encruzilhada, abriu o manual do pactário, cumpriu, pelo menos, evocou a presença do demônio, etc. tal, e fez o pacto com o diabo. Aqui, pessoal, essa igreja é muito interessante. Ela estava justamente a caminho de Santiago de Compostela
é a Igreja Abacial de Moissac. Moissac é uma cidade francesa, mas o que está faltando aí é o nome da igreja. Essa igreja é a Igreja de São Pedro de Moissac. É uma abacial. Ela está ligada... O que é abacial? Ela está ligada ao mosteiro, ela está ligada à abadia. Essa é a abacial de Moissac. Moissac é uma cidade que está perto do Garonne, portanto, no caminho, sul da França, e no caminho para Santiago de Compostela. Os peregrinos passavam na abacial de Moissac. Aqui é o tímpano da abacial de Moissac. Vejam que é um relevo, quase uma pintura, é uma escultura, mas uma escultura vinculada ao marco arquitetônico, e aqui é a representação do Apocalipse. Tem Cristo na figura central, não dá para ver, mas o Cristo ele está no interior de uma mandorla. O que é mandorla? Mandorla é um espaço semicircular assim, ó, que geralmente estabelece os limites da figura central, que no caso é o Cristo, e separa o Cristo dos demais, das demais figuras. E ali são os tetramorfos, as representações, tá vendo, dos 4 evangelistas, tá o touro, o leão e a águia, o anjo, tal, e ali são os anciãos do Apocalipse. É uma figura do Apocalipse realmente extraordinária. Está no tímpano, aqui é na entrada da São Pedro de Moissac. Olha, aqui é o capitel do claustro da abadia de Moissac. Sabe o que é o claustro? O claustro é o espaço reservado exclusivamente para os monges. E aqui, esse é o capitel românico. Ele é arredondado na base, tá vendo? Ele tem essa parte, tá vendo? Como ele é arredondado. Quer dizer, os românicos eles dialogaram com o capitel grego e transformaram efetivamente o capitel grego. Aqui é a decoração do capitel que está no claustro. Isso aqui é uma decoração feita para iniciados e não para a grande massa. Essa igreja é linda, ela está numa cidade francesa, chama-se Vézelay. Vézelay está onde? Está no sul da França. Qual é a distância de Vézelay para Paris? 105 ou 110 quilômetros. Como é que chama essa igreja? Essa igreja chama-se Abacial de Santa Maria Madalena, porque havia uma crença que a Maria Madalena, aquela santa pecadora, santa e pecadora, todo mundo, a igreja interpretou muito mal a Maria Madalena. A igreja atribui a Maria Madalena, ela fixou a imagem da Maria Madalena que não corresponde ao Novo Testamento. Por exemplo, aquela figura que na casa de Marta lavou os pés de Cristo, enxugou os pés de Cristo com os cabelos, a igreja atribui a Maria Madalena. Não sei se era efetivamente a Maria Madalena. Quer dizer, o Cristo chega, ela lava os pés, ela tem os cabelos compridos, etc. Tal, aí ela enxuga os cabelos, os pés de Cristo com seus cabelos. Ela era realmente muito criativa, muito cheia de imaginação, a Maria Madalena. Muito interessante, santa e pecadora, porque ela se converte, havia uma crença que a Maria Madalena morreu na França, a França não existia na época, era a Gália, e nessa igreja ela guarda as relíquias de Maria Madalena. Ela está no Vézelay. Vézelay é uma pequena cidade da Borgonha. Sabe quantos habitantes tem essa cidade? Em 2012, o censo em Vézelay constatou que há em Vézelay 445 habitantes. É uma coisa de história francesa. Você tem um monumento maravilhoso e num vilarejo de 400, e a padroeira de Vézelay é a Madalena, porque eles falam que no interior dessa igreja há relíquias de Maria Madalena. E a Maria Madalena não é representada nessa igreja. Essa igreja, embora, chama-se Abacial de Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, o culto de Santa Maria Madalena se expande a partir do século X, porque a Maria Madalena ela é um modelo de pecadora penitente. Ela foi pecadora, segundo consta, tal, aí prostituta, etc. Tal. Tanto que ela é representada sempre com cabelo solto, vocês já perceberam. Ao pé da cruz, por exemplo, o que distingue a Maria Madalena, que era o pecado da santidade absoluta, a Virgem Maria? A Virgem aparece coberta com véu e a Maria Madalena com os cabelos soltos. Nas representações ao pé da cruz, ela sempre toca Cristo, ela tem um contato físico com ele. Na deposição, ela toca também, enquanto a Virgem se mantém sempre retraída, ela não tem um contato físico, efetivamente, com o corpo de Cristo. Então, essa igreja, sabe o que ocorreu com essa igreja? Ela foi destruída depois da Revolução Francesa, ela foi restaurada na primeira metade do Viollet-le-Duc, lá nos anos 30 do século XIX, ela foi restaurada, tanto que ela tem aqueles arcos botantes. E esse é um ângulo que nós estamos vendo da igreja de Abacial de Santa Maria Madalena. Aqui, ó, está vendo? Essa parte aqui de trás, que é chamada abside. E aqui você tem uma série de altares. Em torno do altar, o altar está aqui, não é isso? Aqui é o cruzeiro, né? Aqui é uma espécie de transepto. Ela tem justamente essa nave muito comprida. Você tem aqui o transepto, tem o coro, e aí aqui a abside, com esses pequenos altares,
que na realidade são altares radiantes. A entrada da Maria Madalena é formidável. Essa é a portada da entrada. Então, vocês estão vendo aqui, aqui é o tímpano, aqui é o lintel, aqui justamente aquela coluna central que é o mainel, tá vendo? Então, ali no tímpano é representado o Cristo do Pentecoste, ao contrário da São Pedro de Moissac, que era o Cristo do Apocalipse. Aqui é o Cristo que transfere para os seus discípulos os poderes mágicos. Essa é a entrada. Uma última coisa, é um pilar da Santa Maria Madalena, tá vendo? É justamente a decoração daquela parte de cima, é o capitel, é do capitel de Santa Maria Madalena. Os capitéis de Santa Maria Madalena são uma coisa extraordinária. Eles são todos decorados, isso aqui dá um trabalho. Olha, não dá nem trabalho de doutorado, dá trabalho de pós-doutorado, tal. Se você interpretar os capitéis, que são capitéis originais, ela foi muito destruída depois da Revolução Francesa, mas ela foi restaurada. E esses capitéis contam histórias de uma maneira românica. No românico, eles não dispõem as histórias sucessivamente, vocês sabiam? Eles misturam dentro da igreja e tal. Então, na realidade, é o fiel se deslocando que vai montando a história. Uma coisa curiosa, dá um lance assim meio de obra aberta e tal, né? Aqui a nave central da Santa Maria Madalena, e eu coloquei ali umas medidas tal, justamente para chegar a uma conclusão. Essa é a nave central da igreja de Santa Maria Madalena. Ela tem 64 metros de extensão, a altura é 18 metros e a largura 12 metros. Veja bem, ela tem 3 naves, essa é a nave central e os 2 colaterais. Estão vendo aqui? Os colaterais. Você tem um arco lá de forma perfeita, tá vendo? Tal, estão vendo ali? Entre o espaço dos arcos são os tramos realmente muito bem definidos, etc. Tal. Ela talvez seja das igrejas românicas a mais bem iluminada. A Maria, ela está quase chegando no gótico, já tem uma iluminação do espaço interno. Bom, mas se você tem uma nave central de 64 metros e você tem uma largura de 12 metros, quer dizer, ela é extremamente o quê? Ela é extremamente comprida, tal. O que dá à igreja um caráter, uma predominância de linhas horizontais, uma grande horizontalidade do românico. E, ao contrário, que vai ocorrer com o gótico, essa daqui é a nave central de uma igreja gótica, de Chartres. Se nós observarmos ali o cruzamento dos arcos na abóbada de Chartres e a clareza da sustentação da abóbada pelos arcos de plena cintra aqui da Maria Madalena. E aqui, ó, olha lá, o cruzamento das ogivas. Essa aqui é gótica, é a Chartres, e essa nave central aqui de Maria Madalena, ela ainda é românica. Ela é românica na direção do gótico. E ela foi restaurada na primeira metade do século XIX por um goticista, que foi o Viollet-le-Duc. Ele mexeu um pouco no antigo templo românico, porque ela foi destruída, ela foi muito destruída, e o Viollet-le-Duc, ele a restaura.